Obrigado, querido Rubatino. Na sua pessoa, nós parabenizamos a Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte por mais este evento. Nós agradecemos também pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui, sempre muito bem acolhidos, por todos os amigos aí de Belo Horizonte e certamente agora de várias partes do Brasil que nos acompanham também, até mesmo de fora. Que o Mestre da Vida, nosso Senhor Jesus, inspire a todos nós nessa tarde reflexões, nesse fechamento aí de um evento que certamente trouxe muitas reflexões valiosas, inspiradoras para todos que puderam acompanhar. Então, que seja um momento realmente proveitoso para nós, de nutrição espiritual, de fortalecimento interior, que sintamos toda a força, toda a pujança dessas palavras de vida eterna, que o tempo não pode apagar ou abafar. É com esse intuito que aqui estamos, para trabalhar esse tema que nos foi proposto, dos mais importantes. Jesus, como esse guia, esse modelo para um mundo melhor. No contexto deste evento, que trabalha esse grande tema da educação, que é a própria base da doutrina espírita, bem como do Evangelho de Jesus. Se descermos às profundezas no estudo e na compreensão do Espiritismo e do Evangelho do Cristo, veremos que, em essência, a proposta é uma proposta de educação, de construção do novo ser que precisamos ser, a fim de que o mundo alcance também um novo patamar de evolução. É com esse intuito, à luz da doutrina espírita, que vamos iniciar a nossa reflexão, então, nesta tarde, recorrendo a um dos clássicos da literatura mundial. Recentemente líamos essa obra, que é realmente uma obra impressionante, uma obra muito bela, Irmãos Karamazov, do conhecido escritor Fyodor Dostoiévski. E é uma obra realmente muito bela nas suas reflexões, que traz aspectos morais edificantes ali muito interessantes. E em determinado momento nos chamou a atenção a fala de um dos personagens marcantes ali da obra, Padre Zósima ou Zosima, a depender da tradução. E ele está conversando com alguns discípulos, com alguns pupilos seus, e falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus, sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus, que todos nós ansiamos na Terra. E ele então diz assim: nada mais verdadeiro do que o reino dos céus deixar de ser um sonho para se converter numa realidade, logo que os homens o queiram. Então, olha que reflexão interessante. Essa utopia, esse sonho, isso que parece tão distante, na medida em que mais e mais corações a isso se consagrem, realmente o queiram e trabalhem para que esse reino se faça, naturalmente começando em si mesmos, essa realidade ou esse sonho essa utopia ou esse sonho vai se convertendo em realidade, em concretude na vida. E é para isso que nós, cristãos, discípulos do Evangelho, deveremos estar atentos para a parte que nos cabe no nosso próprio processo de transformação, de educação íntima, para que por meio de nós, o Cristo e a sua mensagem se manifestem de maneira mais efetiva no mundo. Essa é a nossa proposta. Dirá Emmanuel, o cristão é o braço do Evangelho, é a presença do Cristo no mundo. E isso, em última instância, será a proposta da educação entendida num sentido mais amplo. Não simplesmente a intelectualização, não somente a ilustração do raciocínio, do cérebro, mas a metamorfose, a transformação integral do indivíduo para que ele reflita cada vez mais a presença da luz, em sua multiforme expressão. Aliás, nos recordamos aqui de uma mensagem muito bela de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 30, intitulada Educa, em que ele aborda a questão da educação nesse sentido mais amplo,
dizendo que, na verdade, a educação é esse trabalho íntimo que fazemos para que o gene divino, a natureza divina que há em nossa essência, possa se manifestar de maneira cada vez mais bela e transformadora para o mundo. Então é mais ou menos isso o que o personagem aqui está falando, né, para todos nós. Nada mais verdadeiro do que esse reino dos céus se tornando realidade na medida em que os homens, as criaturas humanas, o desejem, trabalhem para isso. Porque essa é a proposta que Jesus trouxe ao mundo. Muitos esperavam uma mudança repentina, muitos imaginavam um reino no mundo, ou um reino conforme os reinos do mundo. Mas Jesus dirá: meu reino ainda não é deste mundo. Jesus comparará o seu reino a uma semente que é lançada na terra e vai então crescendo até se tornar uma árvore. Como a dizer que há um processo. Um dia, o reino dos céus, o reino de Deus, estará também na terra. Mas até lá, ele deve começar como essa semente, acolhida no solo do coração de cada um de nós, cultivada, regada, protegida, a fim de que floresça e frutifique para a glória, né, para o embelezamento da vida e do mundo. Mas ele segue, o Padre Zosima, aqui um pouco mais adiante, dizendo o seguinte: virá a seu tempo, né, esse reino dos céus virá a seu tempo. Todo processo tem a sua lei. E este é um processo espiritual, psicológico. Então, virá ao seu tempo, porque é um processo. Por isso, nas parábolas de Jesus, vemos o reino comparado a esse processo, não uma mudança repentina, num piscar de olhos. Citamos o exemplo da parábola da semente, poderíamos lembrar o exemplo da parábola do fermento, quando Jesus compara esse reino ao fermento que é colocado na massa, e outros tantos exemplos das palavras, das lições de Jesus, em que vemos esse destaque de um processo que precisará ser percorrido por cada um de nós e por todos nós enquanto coletividade terrestre, a fim de que se estabeleça, assim como uma árvore, a crescer, fincar raízes profundas e então voltar-se, né, direcionar-se para o céu. Assim será o reino dos céus na terra. Está ainda nesse processo de aprofundamento das raízes para que a árvore se expanda, lançando flores e frutos, perfume e sabor pelo mundo todo. Então virá o seu tempo, porque é um processo espiritual, psicológico. Aqui, no sentido mais profundo da expressão psicológico, que vem de psique, né? Alma, no grego, como a dizer que esse reino, e Jesus já adiantou isso para nós no Evangelho, não vem com aparências exteriores. Não está relacionado apenas com a mudança de rótulos, com a adoração exterior, com o aumento do número de fiéis ou não desta ou daquela denominação. Não, o reino é um processo espiritual e psicológico que diz respeito, portanto, a cada espírito. Cada espírito convertendo-se ou ambientando esse reino em si, torna-o mais presente no mundo. De modo que no somatório, quando este reino vibrar assim em um grande número de corações, o teremos no mundo. Mas para isso há um processo interno de cada indivíduo, que pode ser traduzido muito bem pela palavra educação, entendida nesse sentido mais abrangente. A composição de um novo ser, educando-se, construindo aí novos hábitos que o façam, então, uma nova versão de si mesmo, mais sintonizada, mais harmonizada com a lei divina. É esse processo em que todos estamos inseridos, processo eminentemente íntimo, que naturalmente se reflete no exterior, na vida ao nosso redor, na influência em outras vidas. Por isso destacamos também, nas parábolas de Jesus em torno do reino dos céus ou do reino de Deus, esse aspecto da interioridade. Então citamos aqui o caso da semente de mostarda, que é colocada dentro do solo, né? A parábola
do semeador, que trata das sementes no solo, dentro do solo. O caso do fermento, que é colocado dentro da massa. O caso dos peixes que são pescados ali dentro do mar. A parábola que compara o reino a uma ostra, uma pérola que se forma dentro de uma ostra. Enfim, em todas elas a gente vai vendo esse elemento da interioridade a destacar esse processo íntimo, espiritual, psicológico, de renovação de cada espírito. E ele continua. Para transformar o mundo, que é o mesmo que criá-lo de novo, devem os homens mudar de psicologia. E aqui ele não trata apenas do aspecto da psicologia enquanto uma ciência, um campo do saber humano, não, um sentido mais profundo, né? Esse estudo, essa compreensão da psique humana, da alma humana, o conhecimento de si mesmo para a transformação de si mesmo. Aprendemos já com a doutrina espírita e com a filosofia antiga o caminho mais certeiro para a nossa transformação, passando por essa compreensão profunda do ser, do eu, a psicologia no seu sentido mais essencial. Transformar o mundo, diz aqui Padre Zosima, é como que criá-lo de novo. Transformar cada indivíduo é como que fazer realmente um novo indivíduo. Isso nos leva diretamente a um grande tarefeiro da seara cristã, a um grande apóstolo, que talvez como poucos soube alcançar toda a magnitude da proposta do Evangelho. Não só naquele contexto em que ele viveu, mas o trabalho a longo prazo, a proposta a longo prazo do Evangelho de Jesus no mundo, junto à humanidade. Estamos a falar do apóstolo Paulo, um dos maiores visionários que já existiram no que diz respeito ao Evangelho. Aquele que difundiu a mensagem usando todos os meios e recursos da sua época, mas, sobretudo, aquele que compreendeu e viveu a mensagem até as últimas consequências, às últimas profundidades. E ele fala algo muito similar ao que foi trazido aqui pelo personagem da obra Irmãos Karamazov. Paulo dirá: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se atentarmos para a palavra traduzida por criatura no grego, perceberemos que, na verdade, é criação, que pode ser também traduzida por criatura. Então, a frase poderia ser muito bem lida: se alguém está em Cristo, nova criação é. Porque é um novo universo, é um novo mundo que se faz no indivíduo à luz de Jesus, à luz do Evangelho de Jesus. Eis que todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, acrescenta ele. Porque é uma mudança visceral de valores, de propósitos, de sentimentos, enfim, do modo de ser e de viver daquela criatura, daquele indivíduo. Daí o termo regeneração, que faz uma referência, na verdade, a esse gerar de novo. O que é regenerar, se não gerar de novo? Lembrando lá o símbolo do Gênesis, da criação, regeneração é um novo Gênesis, é uma nova criação, tendo agora um modelo, um arquétipo, um referencial, que aprendemos com a doutrina espírita, é Jesus. Então ele é esse grande referencial, esse grande modelo dos indivíduos renovados, do ser humano renovado, que por sua vez fará com que a humanidade se renove. Abrirá portas a essa nova humanidade que todos esperamos, vivendo em harmonia com as leis divinas e trazendo, enfim, esse reino dos céus para a realidade da Terra. É esse o processo que estamos inseridos há muitos séculos, desde o advento de Jesus e do Evangelho, e antes, esse processo vem sendo alimentado pela espiritualidade superior, pelo Cristo que coordena a evolução planetária, e estamos agora em momentos culminantes.
nesse processo de fechamento de um ciclo, de uma etapa, para adentrarmos uma nova etapa. E a chave fundamental é sempre a proposta da educação, entendida, mais uma vez, nesse sentido amplo. Não simplesmente ilustrar o cérebro, mas a renovação integral do ser, tendo em Jesus a referência e o modelo para essa nova criação, para essa nova versão de nós mesmos. É isso que percebemos em vários momentos nas epístolas paulinas, nos seus escritos. Era essa a ideia que ele tinha do Evangelho. O Evangelho é a base para a construção do novo ser humano, que será um reflexo daquele que é o arquétipo, né? Aquele que é o modelo que nos foi ofertado, que já passou por esse processo e que se configura, então, agora como esse referencial. Jesus. O modelo, a referência do Filho que já se integrou perfeitamente com o Pai. O Filho que já expressa a plenitude das suas potências divinas, sendo agora um fiel em tudo, um fiel colaborador em tudo com o Pai. Essa é a ideia paulina do processo que o Evangelho vem desempenhar na história da humanidade, que Jesus vem, digamos assim, fomentar no contexto da humanidade. Vamos, aos poucos, incorporando os atributos, as características, os traços de Jesus em nossa vida, tornando-nos essas novas criaturas, essa nova criação. Por isso, em outros momentos, nas suas epístolas, ele dirá: é preciso nos revistamos de Jesus. É preciso revestirmos-nos de Cristo, trazendo os princípios que ele representa e exemplificou para nortearem a nossa vida, o nosso novo modo de ser. E isso tem um nome. Isso se chama educação. A educação, conforme nos mostra a doutrina espírita, conforme Kardec assim a definiu, não aquela pelos livros, não a que forma apenas o intelecto, mas aquela que forma homens e mulheres de bem, aquela que constitui a criação, o desenvolvimento de novos hábitos que fazem uma nova natureza. Vários pensadores falaram disso, Aristóteles, por exemplo, né? O próprio Emmanuel chega a lembrar esse adágio, essa fala, de que o hábito faz a segunda natureza. Então, conforme os hábitos que nós vamos tendo e cultivando, os novos hábitos que vamos criando, nós vamos fazendo uma nova natureza, vamos sendo essa nova criatura. Essa é a proposta de educação sobre a qual aqui falamos. Então, a gente percebe essa conexão muito interessante aqui, essa fala que Padre Zosima nos traz, que nos remete ao apóstolo Paulo, expressando como se dará esse processo em que Jesus passa a ser esse modelo, esse guia para um mundo melhor. Jesus incorporando-se os seus princípios, né, do Evangelho à vida das criaturas que, por sua vez, serão as construtoras desse mundo melhor, dessa nova humanidade. Isso nos fez lembrar uma mensagem muito interessante que está no livro Mentores e Ceareiros, né, do Chico Xavier, ao capítulo de número 8, uma mensagem intitulada Educação. E o espírito que assina a mensagem é João Bosco. Tudo nos leva a crer que se trata de Dom João Bosco, aquele que é reconhecido, inclusive, pela Igreja Católica, né, como um santo, que foi fundador da Ordem dos Salesianos, que foi muito reconhecido pelo seu trabalho no campo da educação, da infância, da juventude, ele que foi denominado até o pai e mestre, né, da juventude, por conta da sua consagração à tarefa da educação. Então, tudo nos leva a crer que esse espírito aqui, né, que assina João Bosco, trata-se de Dom João Bosco, justamente porque o tema também sobre o qual ele vai tratar é o tema mais caro à sua vida quando esteve aqui encarnado, que era o tema da educação. E é uma mensagem extensa, muito rica, muito interessante, em que ele vai falando sobre a importância da educação junto à infância, né, à adolescência, à juventude, como elemento fundamental para a preparação de um mundo melhor. E ele vai amarrar, então, o conceito da educação com o Evangelho, destacando
essa proposta central, esse cerne educativo do Evangelho. Não por acaso, Jesus, dentre vários títulos que tem, recebeu o título de mestre, porque é dos títulos mais importantes, é aquilo que define a própria característica, a própria essência da sua missão. Então, ao falar nesse contexto da educação sobre o Evangelho, João Bosco vai dizer assim: o Evangelho não é um livro simplesmente. Isso aqui é muito importante, porque por muitos séculos a nossa experiência com o Evangelho tem sido a experiência apenas com o livro, apenas com um conjunto de palavras, com alguns textos, sem que isso alcance uma realidade na nossa vida, uma concretude na nossa vida. O próprio São Vicente de Paulo, também outro grande espírito, né, que comparece muitas vezes na codificação, ali nas obras básicas, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, item 12, ele tem uma mensagem em que ele fala que desejaria que dedicássemos mais boa vontade, né, mais tempo, mais interesse às leituras evangélicas, à compreensão desse livro sagrado, que muitas vezes fica ali relegado simplesmente como, né, um material de uma consulta, vez por outra, de uma leitura mais ou menos instigante, mas que não é compreendido como esse livro da vida, esse livro realmente transformador. Então, o que João Bosco está dizendo aqui é isso: olha, o Evangelho não é simplesmente o livro. Esse é um entendimento fundamental que todos precisamos ter, que Emmanuel se esforçou, deu duro para nos fazer compreender por meio da sua série de comentários ao Evangelho, logo no prefácio da primeira obra, Caminho, Verdade e Vida. Ele vai falar exatamente sobre isso, dizendo: o Evangelho não pode ser em nossa vida simplesmente um breviário para o genuflexório, isto é, para a oração, para a adoração exterior. Ele tem que ser livro companheiro do dia a dia, orientação para a nossa postura no lar, no trabalho, seja onde for. Quem deu esse passo fundamental de entender o Evangelho não como um livro apenas, mas, antes de mais nada, como uma vida, uma proposta de vida, porque o Evangelho, em essência, é a própria vida do Cristo, a vida integrada à lei divina. Quem entendeu isso deu um primeiro passo muito fundamental. E aí ele continua. Não é um livro simplesmente, é um templo de ideias infinitas. Miraculosa escola das almas, estabelecendo a nova humanidade. Olha que fascinante. Como a gente está passeando aqui por vários autores e os conceitos vão se encaixando. O mesmo conceito que Padre Zosima nos trouxe lá, né, Dostoiévski, na obra Irmãos Karamazov, nós o vemos no apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, e o vemos aqui, nessa mensagem de João Bosco. Estabelecendo a nova humanidade. Então, seres humanos renovados, novas criaturas que estabelecem a nova humanidade. Como? Entendendo que o Evangelho é esse templo de ideias infinitas e que cada ideia é uma semente viva que, uma vez cultivada pelo ser, o torna um novo ser. Desabrocha um vir a ser, uma nova versão de si mesmo. Isso me faz recordar uma outra mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Vozes do Grande Além, capítulo 20, intitulada A Ideia, em que ele fala que a ideia é uma força viva, é uma semente viva, que uma vez acolhida, na medida em que se desenvolve, vai desenvolvendo conjuntamente um novo ser, um novo modo de ser daquele que a acolheu. E ao falar do Evangelho e fazer essa comparação com as ideias, ele diz assim, que o Evangelho de Jesus é uma glorificada equipe de ideias, de amor puro e fé transformadora. Olha que interessante. O Evangelho é um conjunto, é uma glorificada equipe de amor puro e de fé transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino.
Olha essa compreensão. Jesus veio ter conosco sendo portador de um conjunto, de uma equipe sublimada aí de ideias. São as sementes que ele veio lançar, o semeador que saiu a semear. Ele foi implantando essas ideias, lançando essas ideias no solo dos corações, no solo da vida planetária. E desde então, dentro de cada coração, na medida e nos esforços de cada um, elas vêm sendo acolhidas, vêm sendo cultivadas e vêm transformando os indivíduos. Então ele trouxe essas ideias dos céus, esses planos, projetos, aspirações do mais alto para a esfera dos homens, para que, uma vez acolhendo-as e nos renovando juntamente com elas, ergamo-nos todos ao reino divino. E com isso, o próprio planeta, nesse processo evolutivo em que está inserido. Então, olha que definição tão interessante que ele nos traz. E ele cita exemplos de como Jesus foi implementando, implantando essas ideias. Então, por exemplo, na manjedoura, Jesus implementa a ideia da humildade. Na carpintaria, Jesus semeia a ideia do trabalho. No serviço aos doentes, a ideia da solidariedade. No Monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração, a ideia da sublimação. No horto, onde ele faz aquela última oração antes da crucificação, ele exemplifica, ele lança a ideia da suprema lealdade a Deus. E na cruz, por exemplo, ele projeta a sublime ideia do sacrifício pessoal pelo bem comum, pelo bem de todos. Então, cada passagem, cada vivência de Jesus ao longo da sua missão por aqui foi o lançar de algumas sementes fundamentais, que permanecem vivas, são palavras e vida eterna que ali encontramos. E que, na medida em que as criaturas, ao longo dos séculos, vão acolhendo, vão trabalhando e cultivando dentro de si, essas ideias, sementes vivas, vão fazendo dessas criaturas novas criaturas, estabelecendo a nova humanidade. É isso que João Bosco está definindo aqui para nós. O Evangelho como esse templo de ideias infinitas, em que nós, criaturas, vamos buscando essas ideias, trazendo-as para o plano da vivência, da aplicação, e com isso vai se estabelecendo a nova humanidade nessa miraculosa escola das almas. O Evangelho é o mais alto instituto educativo que a humanidade já recebeu. É o que vai definir Emmanuel em uma mensagem sua. Evangelho, portanto, é a escola da alma, a mais sublime delas, porque trabalha não somente o raciocínio, esclarecendo quanto às leis divinas, mas também e sobretudo o coração, acendendo a luz que, por sua vez, conduz a Deus e à evolução. E aí ele continua. Para isso, gera santos e heróis, artistas e trabalhadores, que, em se espalhando no mundo, nele determinam de século a século fecundas renovações para a glória do amor universal. Então, o Evangelho vai, na medida em que os corações o vão acolhendo, gerando santos, heróis, artistas, trabalhadores, nos mais diversos campos humanos, que vão sendo esses elementos fecundantes do progresso humano, do progresso das coletividades. Mesmo que não tenham propriamente o rótulo de cristãos, se estão nessa postura de serem, assim, esse elemento de fecundação, esse adubo para o progresso do mundo, são discípulos de Jesus, são cooperadores de Jesus, nesse processo de elaboração da nova humanidade, do novo modo de ser da humanidade, da construção, portanto, desse mundo melhor. De certo, ele conclui nesse trecho, né? Estamos ainda longe do tipo biológico habilitado a refletir integralmente a inspiração do Cristo. Mas, atendendo aos imperativos da educação, reduziremos a longa e porfiada luta. Então, por ora, não podemos esperar
refletir integralmente ainda Jesus e a grandeza do Evangelho. Mas, nos consagrando à autoeducação, nos consagrando à nobre tarefa da educação, em sentido amplo, estaremos, como diz aqui ele, reduzindo a longa e porfiada luta. Estaremos escolhendo caminhos mais suaves, né? Como mesmo diz Jesus, comigo o jugo é suave, o fardo leve. Estaremos evitando as longas e ásperas curvas que temos percorrido nas sendas das ilusões e das paixões, porque estaremos encontrando o caminho estreito, mais reto, que nos conduz mais prontamente ao reino de Deus. Então essa é a definição de educação atrelada ao Evangelho que João Bosco, que foi um sublime tarefeiro neste campo, traz para nós, amarrando com aqueles conceitos que já vimos lá por Dostoiévski e pelo próprio apóstolo Paulo, entendendo como então Jesus vai sendo de fato esse modelo e esse guia para um mundo melhor. A começar pelo mundo melhor de cada criatura, que se reflete no mundo melhor para a humanidade. Na consolidação de novos hábitos a partir das ideias, das sementes vivas recebidas, que nos fazem desenvolver uma nova natureza. De fato, nos tornarmos uma nova criatura. O que nos faz lembrar, mais uma vez, de uma outra mensagem de Emmanuel, agora no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 20, quando ele trata do hábito que é um conceito, como a gente já mencionou aqui, na doutrina espírita, muito associado à educação. O próprio Kardec assim define a educação como conjunto de hábitos, naturalmente hábitos melhores, hábitos mais salutares, que vão sendo adquiridos, que vão sendo construídos. E ao falar sobre o hábito, nesse capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, mais uma vez, faz essa conexão com o Evangelho, faz essa conexão com a vida de Jesus. Porque ele dirá assim, que deveremos ver em Jesus, que é o divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Visceral, no sentido daquilo que é mais íntimo, né? Mais profundo. Então, Jesus é o divino marco da renovação humana. Existiram muitos outros missionários, antes e depois dele, missionárias, que vêm, naturalmente, participando, contribuindo para esse processo da renovação e do progresso humano. Mas Jesus é o divino marco. É inigualável, né? É incomparável. Então, nele, divino marco da renovação humana, diz Emmanuel, nós vamos enxergando todo um programa de transformações viscerais do espírito. É esse refazer-se, regenerar-se, reconstruir-se, como temos falado. E aí, mais adiante, ele prossegue dizendo assim, que todo o apostolado de Jesus, toda a sua tarefa junto aos homens, na verdade, é um resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Olha que interessante essa comparação. Toda a vida, o apostolado de Jesus é um conjunto de reflexos que ele trouxe do mais alto, né, de princípios, de valores que ele trouxe do mais alto, do caminho celestial, para a redenção do caminho humano. O que nos lembra uma outra frase de Francisco Monte Alverne, que está no livro Falando da Terra, uma mensagem que ele tem sobre o Evangelho, que ele fala assim, que o Cristo homem veio plasmar o homem Cristo. Olha que sublime. Cristo que se fez homem, que veio ter conosco, que tomou um corpo aqui na matéria junto de nós. Cristo homem que veio plasmar o homem Cristo. Em outras palavras, que veio nos ajudar a despertar o Cristo que há em nós, expressando a imensidade de potenciais que aqui estão na forma de sementes e que precisaremos cultivar. Então é isso que Emmanuel diz lá sobre o hábito. Jesus traz esses reflexos do caminho celestial para que a criatura humana, os implantando no caminho aqui do mundo, no caminho de si mesma, possa trazer cada vez mais os céus à terra, ao ponto de que um dia teremos na terra o reino dos céus também. É essa a proposta.
E aí ele traz, como naquela outra mensagem que a gente mencionou, da ideia, ele traz alguns exemplos. Então, na manjedoura, ele estabelece ali o hábito da simplicidade, da humildade. Na cruz, ele estabelece o hábito da renunciação, do sacrifício, né, do devotamento. Cada passagem, cada gesto de Jesus é um hábito novo que ele nos ensina a consolidar. Na medida em que vamos incorporando, construindo esses novos hábitos, esse conjunto de hábitos adquiridos, por meio disso vai se dando a nossa autoeducação, a nossa educação abrangente para que sejamos, então, de fato, novas criaturas à luz de Jesus e, conseguintemente, o mundo se faça, assim, melhor. Por isso, não há como falar do papel de Jesus e do Evangelho como guia e modelo para um mundo melhor sem falar do Cristo em nós. Desse Cristo que é por nós incorporado, daquilo que Paulo mencionava ou dizia, revestirmos-nos de Cristo. Não há como pensar esse mundo melhor, esse reino dos céus a se implantar sem pensar nisso. Isso nos leva a uma mensagem de Emmanuel que se encontra no livro Abrigo, capítulo 1, cujo título é exatamente este: Cristo em nós. Porque essa é a chave. Aquele que entender isso, e por Cristo em nós, não simplesmente a adoção do título de cristãos, não. É a incorporação do que o Cristo representa, em termos de valores, de ideias, de princípios. Muitas vezes, o indivíduo não será propriamente cristão, mas será cristão na essência, porque está refletindo esse princípio, ou esses princípios. Então, Cristo em nós. E aí Emmanuel diz assim: civilizações numerosas passaram sobre a Terra, deixando na retaguarda, com algumas réstias de luz, túmulos imponentes e ruínas fumegantes. Então basta olhar para a história. Tem o Império Assírio, o Império Babilônico, você tem o Egito Antigo, você tem Roma, você tem o Império Persa, você tem Alexandre o Grande, você tem vários e vários impérios, civilizações que se deixaram algumas restes de luz, especialmente pelos missionários e missionárias que se reencarnaram no seu seio, deixaram também túmulos imponentes nas ilusões humanas, né? E ruínas fumegantes. Nós recordamos até daquele diálogo de Jesus com Públio Lentulus, né? Nosso querido Emmanuel, às margens do lago de Tiberíades, quando Jesus lhe fala sobre humildade, sobre amor, sobre fraternidade, sobre o reino que ele vinha implantar, e o orgulhoso senador pensava consigo, mas quem é este homem para falar assim comigo, um senador do Império Romano? E aí ele se lembrava das grandezas de Roma e tudo mais, e Jesus, vendo, né, a sua tela mental, diz assim: tudo isso aí é bem pobre, bem miserável. Um dia será simplesmente pó. É isso. Civilizações numerosas têm assim passado pelo mundo. Civilizações em que nossos próprios espíritos, usando formas inumeráveis, muitas vezes desceram a precipícios da violência e da morte. Então essa história é também a nossa. Nós estivemos aí em várias dessas civilizações, revestindo várias roupagens, né, várias condições, e muitas vezes descendo a esses precipícios do vício, do crime, da violência, da ilusão. Do cântico selvagem do homem primitivo à sabedoria dos faraós e do Egito multimilenário a nós outros, a cultura intelectual, com as indagações filosóficas e com as experimentações científicas, com as interpretações religiosas e com as aventuras bíblicas, exercitou de mil modos as nossas faculdades mentais, transformando-nos o instinto em inteligência, a inteligência em razão e a razão em conhecimento superior, dentro do qual, porém, a animalidade primeva sempre induziu-nos à conquista da ilusão e da posse efêmera. Em outras palavras, temos avançado muito, progredido muito no campo do intelecto, do raciocínio,
da abrangência científica, filosófica, tecnológica da humanidade. Mas a animalidade ainda está aqui. Os instintos primeiros, a violência, o egoísmo, o ódio, geram ainda tantos males, tanta dor no mundo, induzindo-nos a essa conquista da ilusão e da posse efêmera. Cristo, porém, segue ele, é a lei divina que nos reclama a níveis mais altos. Então, Jesus é esse divino marco da renovação humana, é a lei divina que nos conclama, é o céu que desce à terra, convidando a terra a construir o céu, convidando cada indivíduo a construir o céu em si mesmo, para que o reino dos céus resplandeça na terra. Então, Cristo é a lei divina que nos reclama a níveis mais altos. É a soma das qualidades edificantes que nos compete escalar, com que nos compete escalar os cimos da evolução a que nos destinamos. Então, Jesus, ele é a síntese, ele é o somatório dessas qualidades edificantes, desse conjunto de hábitos que precisamos adquirir nesse processo profundo de educação, a fim de nos transformarmos. Para que assim nos alcemos, aos cimos da evolução. E também, por consequência, a Terra. É por isso que o cristianismo redivivo é luz com que nos cabe inflamar os próprios corações, fonte com que nos compete descedentar a vida sequiosa de renovação e de paz em derredor de nós mesmos. Então, o cristianismo redivivo, o espiritismo em nossas vidas, em nossos caminhos, é essa luz que nos chega para que o nosso coração possa se acender, se inflamar, no melhor sentido da expressão, projetando luz, calor que envolve, que acolhe ao nosso redor, luz que esclarece e que liberta. É o cristianismo redivivo, essa água, é esse manancial por nós redescoberto no deserto da vida, que nos traz a saciedade de paz, que nos satisfaz o anseio de progresso, de evolução, de infinito. Porque isso, no fundo, é o que todo espírito anseia. Temos fome, temos sede de plenitude, de infinitude, somente com Jesus. Somente em harmonia com a lei divina haveremos de o alcançar. Essa é a proposta educativa do Evangelho de Jesus, lembrando a definição de Emmanuel: educação, em boa síntese, é luz que circula vitoriosa do cérebro do coração ao cérebro, sustentando o equilíbrio entre o sentimento e o raciocínio. Olha que bonita definição. Luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Entronizemos o Senhor no templo da própria alma. Então, Cristo em nós, revistamo-nos de Jesus, para que o serviço da Boa Nova, começando por nós mesmos, se nos irradie das atitudes e pensamentos, palavras e ações, criando áreas vivas de compreensão e de trabalho edificante, nas quais possamos plasmar o abençoado caminho para a nova era. Jesus a irradiar-se de nós. Nós, novas criaturas em Cristo, para que Ele resplandeça para o mundo. Nosso problema vital, desse modo, não será a teorização sobre os tempos novos, mas sim o da tradução do Evangelho em nós, para que nos renovemos, construindo a vida melhor, construindo o mundo melhor. Não teorizar sobre como será esse processo, quando se dará esse processo, por que meios, teorizando, elucubrando, apenas divagando nesses campos aí do raciocínio, esquecidos muitas vezes do mais fundamental. É a nossa contribuição para esse processo, a parte que nos caberá, porque isso é construção da humanidade toda, é construção que nos cabe.
Os espíritos superiores nos auxiliarão, Jesus tem nos auxiliado, mas é preciso nos façamos dignos desse mundo melhor por meio desse compromisso. E então ele conclui: quando instalarmos o divino inspirador em nossa própria vida, materializando-lhe os ensinamentos à frente uns dos outros, o reino de Deus brilhará em nós, gerando felicidade e enaltecendo a vida. Essa é a proposta fundamental, meus amigos. Instalar o divino inspirador em nós, para que a sua presença a irradiar, a fluir por meio de nossa vida, nos mais singelos gestos, nas mais simples palavras, até mesmo no olhar, no modo de nos portar, essa presença possa então inundar a vida, as vidas ao nosso redor, estabelecendo um mundo de paz, de serenidade, de solidez, de equilíbrio, portas adentro do coração. Mundo este, então, que transbordará para o mundo ao nosso redor. É isso que Jesus quer dizer no Evangelho quando menciona que a proposta não é vencermos no mundo, mas sim vencer o mundo, como ele diz. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, não no mundo. Porque vencer no mundo muitas vezes será compactuar com os antigos padrões, os antigos valores. Poucos são aqueles que conseguem conjugar essas vitórias propriamente no mundo com a vitória sobre o mundo. Mas vencer o mundo, como Jesus o fez, será implementar, a partir do nosso mundo interior renovado, algumas parcelas de mais luz, de um padrão mais harmonizado com a lei divina no mundo e nas vidas ao nosso redor. Que saibamos então acolher a presença do Cristo em nós, que ela se faça cada vez mais viva, ao ponto de um dia termos a alegria de poder afirmar, sem qualquer pretensão, como Paulo já o fez: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E um dia, feliz será esse dia, a humanidade como um todo poderá, enfim, então, também afirmar: já não somos mais simplesmente nós quem vivemos. É o Cristo que já vive em nós, conosco, por nós, no meio de nós. É, enfim, o reino dos céus que se fez também na terra, neste mundo melhor. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos muita luz e muita paz.